de abelhas, o poder público e uma empresa privada. Eles viraram parceiros ao adotar uma tecnologia. Para aumentar a produção de mel, as rainhas das colmeias são substituídas quando ficam mais velhas ou fracas. Eu fui ao sul da Bahia para ver como isso funciona e conhecer a fabricação em série dessas rainhas. 2 quadros de crias, um com quase todos os alvéolos preenchidos, sinal de rainha bem ativa, vigorosa. O outro cheio de vazios, pouquíssimas crias, sinal de rainha fraca que precisa ser substituída. Colmeia forte é saúde, bastante mel. Colmeia fraca é baixa produção, prejuízo para o apicultor. É um trabalho delicado, não pode machucar a larva. O pesquisador Ednei Magalhães domina como poucos a técnica de produção de rainhas. É um serviço meticuloso que exige paciência e uma boa dose de sensibilidade manual. Aí ele está retirando uma larva de abelha comum para ser transformada em rainha. A larva sai do quadro e na ponta de uma pinça vai para dentro de um casulo de cera que é chamado de realeira. No mercado existe cúpulas em plástico, existe cúpulas também em acrílico, mas a nossa preferência aqui é confeccionar as cúpulas em cera. É mais barato e as abelhas aceitam melhor a própria cera. Veja como ele faz a realeira. Mergulha um bastãozinho torneado em cera líquida. Vamos emergir na cera 1 centímetro. Com um giro suave, retira o que molda na ponta do bastão e vai enfileirando. Coisa de 15 a 18 cúpulas sobre um painel de 3 camadas de fitas de cera. Para reforçar a fixação, joga mais cera derretida. O painel, então, é afixado num quadro de madeira. E assim ele vai ser levado uma primeira vez ao apiário. Olha, nós vamos falar um pouco mais baixo para não provocar os enxames. Só neste apiário aqui da CEPLAC de Itabuna, a equipe do pesquisador Ednei Magalhães já produziu 450 abelhas rainhas nesse método chamado método Dolino, que não é novo, né, Ednei? É um método antigo, né? Ele é de 1886. Complicado? Mas ele não é complicado, é até simples, por sinal. Mas a gente tem que estar muito atento com relação à seleção do material que a gente vai reproduzir. Porque o método em si é simplesmente a transferência da larva para as cúpulas. Sei. Né? E é demorado, não? Não, ele não é demorado. Desde o início da transferência da larva até a fecundação de rainha, leva 32 dias. É isso mesmo. A técnica demanda 4 semanas e meia, numa sequência de várias idas e vindas entre o laboratório e o apiário. Aqui ele abre os quadros de um enxame para inserir aquele de realeiras. Nós colocamos as cúpulas vazias para as abelhas fazerem a limpeza. Esse é um macete que nós utilizamos aqui, porque vai ficar impregnado com o cheiro desse enxame e ela vai fazer a limpeza. Isso vai ficar em torno de 15 a 20 minutos. Passado o tempo de limpeza e impregnação, o quadro de realeiras é levado de novo ao laboratório para o que você viu no começo da reportagem. Pegar as larvas dos alvéolos naturais e passá-las para as cúpulas de recria. Larvas que vieram, obviamente, de um enxame sadio, selecionado por critério de produtividade, mansidão e bons hábitos de higiene. E agora, já com as larvas, as realeiras voltam ao enxame. Por aderência própria, a larvinha fica grudada no fundo da cúpula. Claro que este enxame em que as realeiras são introduzidas já foi previamente orfanado, quer dizer, momentos antes a rainha foi retirada. Nessa circunstância, a colmeia começa obsessivamente a trabalhar para produzir uma nova reprodutora. Aquelas cúpulas de cera são super tratadas com geleia real. Um alimento produzido pelas jovens abelhas operárias, muito mais rico do que o próprio mel, que vai ser a principal fonte de energia da abelha rainha durante toda a vida. Depois, as cúpulas são caprichosamente fechadas assim, formando um casulo enorme, já que a rainha chega a ter de 3 a 4 vezes o tamanho de uma abelha comum. 8 dias depois, os casulos reais são retirados da colmeia para mais uma visita ao laboratório. Com um estilete, o pesquisador destaca as realeiras do painel. Dentro de cada piramidezinha dessa, a rainha se desenvolve. E olha que interessante, previamente também, pequenas caixinhas de madeira já foram modeladas assim. Num dos círculos vai a pasta candy, um alimento à base de açúcar e mel.
Na outra ponta é acomodado o casulo, de modo que assim que nascer, a rainha já possa se alimentar. Na verdade, isto é uma gaiolinha. Por quê? No processo natural, a primeira rainha que nasce destrói todas as outras realeiras. Neste quadro, elas podem ficar uma ao lado da outra com segurança. E é desse jeito, assim, que são levadas de volta ao apiário para completar o ciclo de maturação da larva. Mais 8 dias. Acompanhe aí a rainha nascendo. Que perfeição! Assim que acontece a eclosão, a rainha é trazida de volta uma última vez ao laboratório. Agora, para a marcação. Isso é uma convenção internacional. Todos os países que criam rainhas, abelhas selecionadas, é marcado com a cor do ano. Então, o ano terminado em 7 leva a cor amarela. É em gaiolinhas assim, junto com as damas de companhia, que as abelhas rainhas produzidas no apiário da CEPLAC de Itabuna são distribuídas aos pequenos produtores rurais. Se o destino é distante, podem ser mandadas pelo correio, em caixas adaptadas. Em regiões mais próximas, como é o caso da entrega que nós vamos acompanhar, elas são mandadas desse jeito. Município de Guaratinga, divisa da Bahia com Minas Gerais. Esta é uma das plantações de eucalipto da Veracel, agroindústria de celulose, parceira da CEPLAC e dos apicultores no programa de melhoramento que recebeu o nome de Projeto Rainha. É bom lembrar vocês que a produtividade da apicultura está relacionada a 3 fatores, né? Que é a genética da rainha, né? Tem que ter boa genética, nós está relacionado com o ambiente, relacionado com o bom manejo. Dinei Magalhães está aí distribuindo uma nova leva de rainhas para um grupo de apicultores que tem permissão para instalar as caixas no entorno das frestas comerciais, se beneficiando tanto do pasto apícola dos eucaliptos, como a vegetação nativa que cresce no entorno deles, como este pequeno arbusto que também é precioso, o velame. Depois da introdução da rainha no apiário, qual o período dela se conservar? As rainhas máximo é com 1 ano, e aí ela começa a declinar. A introdução de uma nova rainha cria um momento de expectativa. Primeiro porque o enxame vai ser privado da rainha antiga e pode não aceitar a que vai ser, digamos, enxertada. Olha aí, ele rasga o retângulo do quadro de crias. Nas primeiras 24 horas, a nova ainda permanece dentro da gaiolinha. Só depois que a colmeia deixa de estranhar os cheiros, os feromônios, é que a substituta pode ser liberada. Veja aí os primeiros passos dela solta. O apicultor tem que ficar atento, pelo menos nos próximos 2 dias, para se certificar de que não houve rejeição. E para aproveitar a potência de reprodução, já fazer a divisão da família, multiplicando seus quadros. De um enxame, podem fazer 2, que vão ser enxertados com as rainhas criadas em laboratório. Aqui nós fizemos várias coisas de uma vez só. Nós trocamos as rainhas que eram muito defensivas por rainhas mais mansas. Essas rainhas mais mansas também são altamente produtivas, mais do que as que estavam. E também dividimos o enxame em 2. Então o produtor, em vez de ter o enxame, ele ganhou mais um, com a rainha que ele recebeu da CEPLAC. Uma rainha nova chega por 3.000 ovos por dia. Rapidamente o enxame fica numeroso, chegando a 60, 70 mil indivíduos. A produtividade, claro, também se multiplica. Nós acompanhamos a colheita da florada do velame em apiários com rainhas trocadas 1 ano atrás. Olha só, transbordando de mel, até saindo do quadro. É uma mudança muito grande, mudou a realidade. A gente saiu daquela questão da informalidade e passou a aderir tecnologia. Do presidente da Associação dos Apicultores, ouvimos que o Projeto Rainha profissionalizou a atividade na região.